Estamos no ar. Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e já mando o meu abraço para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Como é que vai? Tudo certo? Tudo na paz. Então, Thiago, hoje a gente vai conversar sobre divulgação científica nas redes sociais. Por que fazer, por que não fazer? Vamos descobrir hoje o por que devemos fazer. A gente está aqui nessa batalha também, fazendo nossa divulgação científica, e você separou vários artigos para mostrar até cientificamente o porquê e a importância de se fazer divulgação científica. E a divulgação científica que a gente está falando aqui hoje não é nem exatamente. É também o que a gente faz, mas não é exatamente só o que a gente faz. É uma divulgação em benefício próprio. Que a gente aqui vem e divulga a ciência de uma forma geral, mas é uma divulgação em benefício próprio. Sim. E para isso, utilizando as redes sociais, né? Então, o que acontece, via de regra, hoje é o cientista ele fica meio que dividido, né, entre dedicar tempo só para sua pesquisa ou dedicar tempo para divulgar a sua pesquisa. E a galera mais jovem assim já tá percebendo assim, ou está sendo estimulada a fazer a divulgação científica também em diferentes mídias, nas redes sociais, através das mídias das mais tradicionais. Mas uma coisa que não vai dar para fugir é a divulgação nas redes sociais. Atualmente, já aproximadamente metade da população mundial tem algum perfil nas redes sociais. Aí eu elenquei aqui algumas das maiores redes sociais, só para ter um exemplo, assim, uma amostragem do tamanho do nível de pessoas que estão nessas redes sociais. Então, o Facebook é a maior rede social que tem mais perfis, e eles têm 2 bilhões e 600 milhões de perfis ativos. A segunda é o YouTube, que é uma rede social também, inclusive nós atuamos com o nosso canal numa rede social. Sim. O Instagram também, é o terceiro, que tem 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Tem o TikTok, que está em quarto lugar com 800 milhões de perfis ativos. E uma rede social que eu não conhecia, que chama Sina Weibo, com 550 milhões de perfis ativos. Aí, dentro dessas, na verdade, não está nem no top 10, pelo menos nas listas que eu achei. E a que a gente vai focar um pouco mais aqui é o Twitter, que ele tem aproximadamente alguns registros falam 321 milhões, outros 330, mas então vamos ficar com uma média de 325 milhões de perfis ativos, sendo que o dado que eles mostram é que 23% da população que tem acesso à internet usa o Twitter. E tem um dado, pelo menos dos faculties, dos professores lá dos Estados Unidos, que mostram que 35% da comunidade científica dentro das universidades usam o Twitter também. Então, uma porcentagem bem grande, pelo menos para os cientistas, isso é bastante expressivo. Né? E elas podem ser bastante úteis para a gente, para nós cientistas, né? Então, e por que elas podem? Isso o Thiago pode comentar bem também, porque o Thiago começou a usar o Twitter também por conta disso, né? Mas dentro do Twitter, principalmente, foi onde eu consegui perceber mais, a gente consegue conversar com cientistas praticamente do mundo todo, é uma interação muito próxima. Então, por exemplo, eu tive uma experiência recente, agora durante a pandemia, durante a quarentena, né? Tinha um pesquisador, que ele é um pesquisador do Uruguai, que eu acompanhava o trabalho dele, e eles divulgaram durante a pandemia que ia ter uma defesa de doutorado de um aluno dele, e eu pude acompanhar, eu entrei em contato com ele pelo Twitter e pude acompanhar a defesa de doutorado da aluna dele, foi muito legal. Eu tive uma reunião com uma pesquisadora do Max Planck também, que eu cheguei nela através do Twitter. Então isso, assim, encurta a distância entre os pesquisadores de uma forma muito grande. Então isso é uma coisa, assim, sensacional. E você estava falando de Twitter. Eu tenho Twitter já há muitos anos, mas eu usava muito pouco e com interesse bem de acompanhar esporte, acompanhava jornalistas esportivos e tudo. E a gente estava no congresso ano passado no Rio de Janeiro, que tinha muita gente de fora do Brasil, e eles sempre falavam para seguir a hashtag do evento. E aí, por um acaso, eu comecei a seguir a hashtag do evento
e o mundo abriu para mim, assim, todos os pesquisadores de fora do Brasil tuitavam as palestras dos colegas que estavam palestrando, dos trabalhos que eles viam. Então, assim, eu descobri um mundo completamente diferente, bem voltado para a parte científica, que eu não tinha ideia que estava rolando. Isso é assim, tem algumas revisões, algumas coisas assim que eu acabei topando e lendo alguns pedaços, né? Que eles citam, né, que isso é um dos benefícios também, que como em congresso eles ficam tweetando muito assim, por exemplo, sobre a palestra que está tendo agora, mas isso é bom tanto para a pessoa ter um feedback, a pessoa que está lá palestrando, porque às vezes nem todo mundo consegue fazer pergunta ou comentar, e também para as pessoas que estão fora, né, as pessoas que não conseguiram ir ao congresso, você consegue ter uma noção do que está acontecendo, quem está Verdade. falando, se está sendo bom, se não. Então isso foi citado como um dos benefícios, assim, mas isso assim é o feeling das pessoas, né? Não tem dados sobre isso, mas isso é uma das coisas boas, assim. Um momento assim também de corte de gastos, você poder falar diretamente, o cientista poder falar diretamente para o público em geral da sua pesquisa é algo essencial, né? Porque você consegue mostrar qual que é a importância do que você está fazendo. É uma boa vitrine. E também a troca de experiências. Por exemplo, eu sigo o perfil de uma pesquisadora que ela, basicamente, ela se dedica a, não só isso, né, mas ela, entre outras coisas, ela se dedica no Twitter a desmascarar imagens falsas. Então, por exemplo, ela pega algumas imagens, propõe análise com outras pessoas sugerem, e elas conseguem pegar diversas coisas vamos supor, se tem algum plágio, alguma coisa, alguma imagem adulterada, aí ela se dedica a pegar essas pequenas coisas assim que hoje em dia a máquina não pega, e ela auxilia a construção da ciência, justamente assim, tentando evitar esses malfeitos, assim. Né? Então, assim, é uma troca de experiência, né? Uma coisa que eu não fazia, eu nunca nem tinha parado para pensar de fazer, e por ter um contato com um pesquisador assim mais sênior que eu acabei adquirindo um pouco desse hábito. Então, acho que isso é muito, muito positivo. Tem uma das redes sociais que eu participo, essa é bem voltada para pesquisa mesmo, que é o ResearchGate. Uhum. Ele tem fóruns para dia a dia. Você está com dificuldade, por exemplo, de extrair proteína de um determinado tecido. Você lança um fórum e as pessoas podem perguntar, responder, então dá uma interação bem bacana. E eu nunca precisei de fato, mas eu já vi que pessoas conseguiram informações trocadas ali com outros pesquisadores por conta de uma rede social. É bem A específico gente nesse caso, mas é a ferramenta, é a mesma ideia de uma ferramenta de rede A gente já social. usou, inclusive, no laboratório, assim, alguns problemas com blot, coisa assim, que a gente estudava, não conseguia resolver, joga lá, vê se alguém tinha algum problema assim, e assim, a gente teve alguns feedbacks, assim, então isso é outra ferramenta, assim, que é bem de nicho, mas que é bem legal também. Verdade. Falando sobre algumas pesquisas, assim, né, então a gente está falando aqui, beleza, a gente trouxe algumas vantagens de se usar, mas isso é tudo vantagem, assim, de feeling, né, porque tem, de fato, de dado robusto, sim, que fala para gente, não, então, de fato, é bom a gente usar essas redes sociais. Que convença o pesquisador lá que está na dúvida entre, eu não sei se eu perco meu tempo só na minha pesquisa ou se eu perco meu tempo divulgando ela também, porque qual vai ser a minha vantagem. Tem um trabalho que ele foi publicado em 2014, então, que ele mostra que tweets que foram postados, então tweets que é a postagem, né, no Twitter, os tweets que foram postados com o título e a URL o link do artigo, eles são mais citados. Ele mostra também que, vamos supor, ele quantificou, então, quando você tem interações dentro do Twitter. Na verdade, ele quantificou fora do Twitter, então, quando você tem interações com jornalistas, que isso aumenta a sua citação, a citação do seu artigo. Isso é uma coisa assim, fazer um parênteses, que isso é uma informação interessante que eles trouxeram, né? De que atualmente está tendo um declínio de sessões de ciência dentro dos jornais. Então, por exemplo, que ele traz um dado dos Estados Unidos. Por exemplo, em 1989, tinham 95 sessões de ciência semanais em jornais de grande circulação. Em 2005, esse número caiu para um terço, então aproximadamente 30 sessões semanais de ciência. Em 2012, esse número caiu para 19, ou seja, caiu de novo em caiu mais um terço. Então, a gente tinha caído para um terço, aí caiu mais um terço. Então, nesse momento, assim, o cientista ele precisa mais do que nunca ter ferramentas para poder divulgar, né? Porque
eu até fiquei pensando assim, se isso não tem uma relação com o período que a gente está vivendo, né? Conforme vai tendo, divulgando menos ciência, você vai acabando tendo mais espaço para as pessoas ficarem, tem informação de menos qualidade e, consequentemente, acaba tendo todos esses fenômenos que a gente tem agora de negacionismo de clima, de Ultimamente, antivacina, de ultimamente o inúmeras noticiário coisas. científico está junto com o noticiário político, né? Exato, exato. Então, tipo, isso, assim, isso que eu estou falando é uma especulação minha, mas eu não pude evitar de pensar nisso, assim, de conforme vai reduzindo o número de material de divulgação científica, vai aumentando os problemas da sociedade em relação à desinformação. Enfim, mas voltando para o trabalho aqui, para os dados do trabalho, ele mostra, então, que, por exemplo, quando você tinha ah, mais interação com o repórter. Aí eu falei errado, desculpa. Ele aumenta a citação do seu trabalho, ele aumenta o seu índice H, que é uma forma indireta de melhorar a situação do seu trabalho. Então, o que seria esse índice H? O índice H é um índice usado pelos cientistas que mede quantas citações você tem em quantos papers. Então, vamos por assim, eu tenho um exemplo. Você tem um paper. Olha o WhatsApp de novo aí, ó. Caralho. Mais uma edição em preto e branco. Então, por exemplo, você tem um paper e você tem uma citação. Você tem um índice H de 1. Então, você tem 15 papers e 15 citações em cada um desses 15 papers. Você tem um índice H de 15. Você tem 30 papers, mas você tem 15 citações em 15 dos seus papers. Você tem um índice H de 15. Então, é basicamente uma métrica assim, para você ver o quão relevante seria a sua pesquisa. Então, o que esse paper mostrou é, conforme você tem mais interação com jornalistas, você aumenta o seu índice H, ou seja, você consegue ter mais papers citados mais vezes. Aí eles avaliaram em relação ao Twitter. Conforme você tem mais menções ao seu trabalho no Twitter, você também aumenta o seu índice H. Ou seja, eles acharam uma correlação positiva entre citações no Twitter e citações nos seus trabalhos. Aí um outro fato interessante é, quando você consegue ter uma relação com jornalistas e ter as menções no Twitter, você potencializa ainda mais as citações do seu trabalho. Então, quando você compara as pessoas que têm citação no Twitter com as pessoas que têm citação no Twitter e relação com jornalistas, as pessoas que têm citação no Twitter e relação com jornalistas têm um índice H maior. Aí, em relação só a esse trabalho, eu fiquei pensando assim, né? Será que essas pessoas já não são pesquisadores mais reconhecidos e por isso eles acabam tendo essa melhor capilaridade? Mas esse trabalho ele já partiu ele já partiu de pesquisadores estabelecidos. Então, pesquisadores já tinham um índice H considerado assim relativamente alto. Então, eles já estavam, digamos assim, todos bem estabelecidos e todos mais ou menos em pé de igualdade. Então, ele apesar dele não bater, não cravar, né, que tipo, isso aqui, o problema não está acontecendo, mas ele dá um bom indício, assim, de, ó, todos eles partiram mais ou menos de um nível próximo, então eles conseguem mostrar que eles têm, mostrar pelo menos essa relação, não mostra, ele não bate o martelo, mas ele mostra que tem uma correlação positiva. Uhum. Existe também um outro trabalho, esse aí da área de urologia, que ele avaliou 230 artigos em 7 revistas diferentes. E ele acompanhou esses papers, então ele fez uma avaliação das citações uma semana após a publicação e 37 meses após a publicação dos trabalhos. E eles viram que, por exemplo, pelo menos 77% dos papers nessa área de urologia, nessas revistas, tinham pelo menos uma citação. Então é um número bastante considerável até. E 42% eles tinham uma citação em pelo menos até uma semana. Então, os pesquisadores eles estão publicando e estão sendo comentados os trabalhos deles. Né? Tá criando um interesse da comunidade. E ele mostra que artigos citados no Twitter, eles tiveram 2 vezes mais citações no Scopus, que é uma do banco de dados, e até 2,3 vezes mais citações de acordo com o Google Scholar. Então, mais um dado, mais um trabalho mostrando que, conforme você tem mais citação, você aumenta, conforme você tem mais citação no Twitter, você aumenta as citações do seu trabalho. Consequentemente, você acaba aumentando o impacto do seu trabalho.
Então, isso é ótimo Só para o para pesquisador. só para tentar diferenciar, para não ficar confuso, quanto mais menção no Twitter, mais Uhum, citação científica o trabalho tem. É porque às exato. vezes a gente está acostumado a falar citação como uma coisa científica. Só que as redes sociais é melhor a gente definir como menção. É uma boa. É uma boa. Inclusive em inglês é mention no Twitter, né? Que eu acabei Uhum, só para. misturando as coisas, mas isso é bom para não confundir mesmo. Ah, outro dado importante desse trabalho que eles mostram é que 8,9% dos trabalhos foram tweetados pelos autores. Aí as pessoas poderiam falar, não, então isso aí não vale de nada, porque o cara só está divulgando dele e tal, tipo, não é um interesse genuíno da comunidade. Só que tem uma reviravolta na história, né? É que, ao ser citado pelo autor, esses trabalhos eles foram mais citados pela comunidade. Então, quando o próprio autor, os autores, né, tweetam sobre o seu trabalho, você tem mais chances de aumentar o interesse da comunidade científica e Uhum. acabar sendo citado em outros trabalhos de outros autores. Então, isso é um dado interessante, assim, de, tipo, você gera o próprio... Larguem de mão da vaidade e postem sobre os seus trabalhos, né? Publiquem os seus trabalhos nas redes sociais, que isso vai ajudar o trabalho de vocês. Isso eu achei E um dado bem interessante, assim. fazendo um parênteses disso aí, né? A minha orientadora de mestrado e doutorado, que ela já é bem sênior, ela tem muita restrição, né? Falando bom português, ela tem muita implicância com quem faz postagens sobre trabalho em redes sociais. E ela até fica brincando, olha lá, só publica no Facebook. Mas é um pensamento de uma outra geração e é o que você falou no início. A gente que é mais jovem, que está também mais inserido nas redes sociais, já estamos nos adaptando a essa nova forma de autodivulgação, que é essencial, não é pretensionismo, não é arrogância, é uma mera divulgação do trabalho que você tem feito. Exato, exato. Não, isso é muito interessante de observar, assim, essa diferença de mentalidade, assim, né, que vai mudando com o decorrer do tempo, isso é natural. É, Estranho seria se não estivesse mudando, né? é Isso, assim, verdade. seria bastante estranho. Para finalizar, tem um último, para corroborar um pouco mais, né, com o que a gente já tem falado até aqui, então, tem um último trabalho. Na verdade, tem mais dois, né? Esses aqui são da área de biológicas. Aí a gente vai falar só mais um, assim, que tem, vamos inverter, na verdade. Tem um da área de comunicação, que traz uma informação bem legal, que é um trabalho da PLOS ONE, que ele mostra que quanto mais menções no Twitter você tem, mais citações você tem, isso ele mediu em algumas revistas da área de comunicação. E o dado que me chamou mais atenção, assim, nesse trabalho, assim, que para mim foi bastante interessante de ver, apesar de a gente ter bastante problemas com a diferenciação de gênero ainda na academia, ele mostra que quando você divulga o seu trabalho, o seu trabalho científico nas redes sociais, eles não conseguiram ver essa diferenciação de citação nos trabalhos de homem e mulher. Então, foi basicamente a mesma. Então, por exemplo, geralmente tem esse problema, assim, digamos, estrutural, onde trabalhos de homens são, via de regra, mais citados que trabalhos de mulher. Mas quando houve a divulgação nas redes sociais, ele simplesmente equalizou isso. Então, esse é um outro benefício, assim, né? Pelo menos isso precisa ser mostrado em mais perto, mas eu achei muito legal isso de você consegue transpor barreiras que até então estavam sendo muito difíceis de você transpor. Então, é mais um benefício, assim, tipo, para mim, sensacional. Uhum. E esse último paper, né, esse último trabalho, volta para a área da área biológica, um trabalho da área de radiologia, que ele avaliou 178 papers nos dois principais jornais da área, e ele chegou num número parecido com o paper de urologia, onde 71% dos papers foram citados, foram mencionados no Twitter, e ele também encontrou uma correlação positiva entre menções no Twitter e citações em outros papers. Uhum. Então, mais uma vez, é bom você citar menções nos seus papers no Twitter. E ele traz uma outra informação assim que ele chamou de Twitter Buzz, que é basicamente uma, digamos assim, entre aspas,
histeria, uma animação proporcionada pelos tweets. Então, ele mostra que ele define como esse Twitter buzz, né? Pelo menos 10 ou mais tweets sobre um trabalho antes desse trabalho, enquanto ele ainda está em pré-publicação. Então, ele mostra que quando esses trabalhos eles receberam esse Twitter buzz, eles foram mencionados enquanto ainda estavam em pré-publicação, eles tinham aproximadamente 3 vezes mais citações do que os trabalhos que também foram mencionados no Twitter, mas que não tiveram esse Twitter buzz, não tiveram esse frisson, essa empolgação antes da publicação. Quanto mais barulho você conseguir fazer antes, é claro que provavelmente um barulho qualificado, né? Não Sim. Só você pega 10 robôs e cita o seu trabalho 10 vezes. Talvez isso não adiante, mas quanto mais você consegue gerar um engajamento dentro do seu projeto, do seu trabalho, até mesmo antes, nas fases pré-print, antes da publicação propriamente dita, melhor vai ser o desempenho em citações, que é o que vale hoje, né, para avaliar o nosso sucesso na academia. Melhor vai ser para o futuro do seu projeto, do seu trabalho. Então, isso assim, também me deixou bem, assim, aparentemente tem uma correlação positiva no tanto de citações até antes da publicação com o sucesso futuro da sua publicação. Então, isso, mais um dado corroborando, mais um dado bem interessante de se pensar. Mas uma coisa que eu tenho notado, que é importante também a gente ter cuidado, eu acho maravilhosa toda a divulgação científica em redes sociais, mas um fenômeno que eu estou percebendo, que tem acontecido principalmente com a Covid, né, que a gente conversou antes, é que muitos pesquisadores estão concluindo seus trabalhos e depositando eles em plataformas de pré-print, que não são ainda, de fato, os artigos publicados, passado por toda a revisão por outros pesquisadores. E estou só fazendo essa menção porque é importante que as pessoas consigam também diferenciar um artigo publicado de uma publicação de pré-print. O pré-print pode ser que não vire um artigo publicado, então tem que ter uma atenção especial a isso. Eu tenho visto muitos pesquisadores publicando, divulgando seus pré-prints, mas tem que ter um pé atrás aí. Não, exato. Digamos assim, o pré-print é como o papel, né? O papel aceita qualquer coisa. Então, qualquer coisa que eu quiser colocar lá, eu vou colocar. Agora, não necessariamente porque está nesse pré-print é que tem qualidade ou não. Isso aí vai passar ainda por um crivo, né? E, inclusive, o pré-print também, ele, de certa forma, passa por um crivo. Né? Vamos por assim, quando está no pré-print, qualquer pessoa pode ir lá, ler o trabalho e comentar, falar, não, eu acho que isso aqui não serve de nada, eu acho que isso aqui está muito bom, eu acho que você está bom, mas você pode melhorar nisso, nisso, naquilo. Então, o pré-print também serve para isso, para dar um feedback para o pesquisador. Mas ainda assim precisa, né, de pessoas mais gabaritadas para julgar aquele trabalho ali, para conseguir achar com maior clareza, maior assertividade as falhas ou os acertos do trabalho. Né? Por isso que a gente bate tanto na tecla de que os trabalhos científicos têm que passar pela revisão pelos pares. Exato. Bom, é isso. É isso, né? Falamos dos artigos que falam sobre a divulgação científica nesse episódio. E, bom, eu acho que já podemos, então, ir para a dica do colegiado. Sobe a vinheta! Bom, já que hoje o tema é divulgação científica, eu vou indicar como aqui na nossa dica do colegiado o Dragões de Garagem. Eles têm a plataforma em podcast e também em YouTube. Então dá para acompanhar, são plataformas apesar do mesmo grupo, mas têm pegadas bem diferentes e eles fazem uma divulgação científica de altíssima qualidade. Dragões de Garagem. A minha dica do colegiado vai ser um livro também de divulgação científica, mas de alguém já mais consolidado, né? Que é o Neil deGrasse Tyson e a Astrofísica para Apressados. Então, para pessoas leigas assim como eu no assunto, é algo bem legal de se ler, linguagem bem acessível. Bacana. Márcio Augusto, ponto final em mais uma edição do Reunião de Laboratório. Nos vemos semana que vem. Até mais, galera. Valeu. Um abraço.